Palmeiras, vamos falar agora de Puerto Cabello e Vasco. Rafael Marques, conosco no Futebol 360, ao vivo lá do Rio de Janeiro, para trazer as informações e também análises do amigo, o intrépido Rafael Marques, das ondas do rádio para o mundo. Bom dia, Rafa. Intrépido é bom demais, hein, Abel? Muito bom dia para você, para o Eugênio, para a Mari, para o Celso, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360. O Vasco precisa vender bem o resultado de hoje à noite lá em Valência, na Venezuela, contra o Puerto Cabello, porque ontem o Lanús venceu o Guimelgar fora de casa por 1-0, foi a 8 pontos, e isso aumentou ainda mais a responsabilidade do Vasco para o jogo dessa noite lá na Venezuela. O empate não é bom negócio. O Vasco tem que vencer o jogo para igualar a pontuação do Lanús, e aí enfrenta o Lanús na Argentina semana que vem, e depois faz a última partida contra o Melgar aqui em São Januário, na 6ª rodada da fase de grupos, grupo G da Copa Sul-Americana. Então, podemos dizer que a vitória hoje é fundamental, e para tal, o técnico interino Felipe conta com 2 voltas importantes, os jogadores que foram preservados do jogo do último domingo contra o Palmeiras em Brasília pelo Campeonato Brasileiro, mas estão garantidos essa noite lá na Venezuela. Coutinho e Verratti, o arco e a flecha, o assistente e o finalizador. Nós temos na tela aí o provável Vasco para o jogo dessa noite, ainda com uma dúvida envolvendo a formação do setor de meio campo. Vamos trazer para o Fã de Esporte conectado com a gente. Léo Jardim é o goleiro, Paulo Henrique é o lateral direito, a zaga do Vasco composta pelo Luiz Gustavo, que vai ser o escolhido para ocupar a vaga do Lucas Freitas. O jogador está com uma fascite plantar vetado pelo departamento médico, ao lado do João Vitor, e na esquerda o Lucas Piton. Da série Futebol uma bênção, o meio campo tem Hugo Moura, aí uma dúvida entre Matheus Carvalho e Tietê. O Felipe tem essa dúvida, enfim, ele é o técnico. Na segunda linha de meio campo, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira. Na frente, Pablo Verratti. Esse é o Vasco para o jogo das 7 horas da noite, pelo horário de Brasília. Transmissão aqui da ESPN, também do Disney Plus, com a Milton Rodrigues, com a Renata Ruel, com o Capitão América, Eugênio Leal, e também com o craque Luiz Fabiano. Jogo que ganha um caráter muito importante em termos de prognóstico de atuação e campanha do Vasco na Conmebol Sul-Americana. O time está 6 partidas sem vencer na temporada, só marcou 2 gols nesses últimos 6 jogos, por isso a pressão também é muito grande. Se quiserem, podemos também discorrer um pouquinho sobre a minissérie Fernando Diniz. Viu, Abel? Virou minissérie já. Ô, Rafa, antes de falarmos sobre Fernando Diniz, quando você dava a escalação, quando você saiu da defesa ali do lateral esquerdo para o meio campo, você falou, da série Futebol é uma bênção. Eu não entendi. Também fiquei curiosa. Fiquei curioso. Ironia. O que você quis dizer? Ironia. Em relação a algum jogador? Alguns jogadores não estão performando o que deveriam, sim, alguns jogadores não estão performando o que deveriam, mas conseguem se manter como titulares, né, na gestão interina do técnico Felipe. Se você conversar com os torcedores do Vasco, eu acho que é um grande termômetro para a nossa análise, sempre é o sentimento do torcedor. A revolta é muito grande em relação a esses 2 jogadores. Era menor com relação ao Hugo Moura, mas a falha que ele comete contra o Palmeiras foi determinante para o resultado, e o Matheus Carvalho, ou Matheus Cocão, já há muito tempo não vem performando em bom nível, mas seguem prestigiados e devem ser titulares essa noite contra o Puerto Cabello na Venezuela. Ah, então agora eu entendi. Então, futebol é uma bênção para esses 2 e por isso eles continuam como titulares, é isso, né? Matheus Cocão e Hugo Moura. Você viu, Eugênio? A ironia do nosso querido dicionarístico Rafael Marques. Eu confesso que eu não tinha entendido na hora, agora eu entendi. Mas é uma ironia dele, eu entendo a ironia, porque realmente são jogadores que... Eu acho até que o Hugo Moura, como ele falou, né, ele conta um pouco mais de compreensão, porque ele é um jogador necessário no meio-campo que tem pouco poder de marcação. E Meio-campo tem pouco poder, ele marca bem. Ele marca bem, e agora... Eu acho que não dá para colocar nele, assim, embora ele tenha sido o cara que errou a jogada do gol do Palmeiras, o problema é tentar fazer aquele tipo de jogada. O time não está pronto para tentar fazer aquele tipo de jogada. É quem falou para ele pegar aquela bola e sair jogando ali. No caso, o Felipe, que é o técnico, ele que tem que assumir essa responsabilidade. Tantos outros já erraram. E com o Carille não fazia aquilo. Só que ele é um jogador com a bola no pé, muito limitado. É um jogador de grande poder de marcação, físico forte, chega junto, ocupa espaço, bloqueia, mas para sair jogando
lá de trás, da pequena área, ele não tem a Quem qualidade colocou técnica. o Hugo Moura para sair jogando lá em Felipe. frente ao gol? Acabei de falar, Ou foi ele que decidiu isso? Ou foi o professor Felipe? O técnico tem que responder pela estratégia de saída de jogo do time. No caso, é o Felipe. Repito, o Carille não fazia esse tipo de saída. Mas o problema para muita gente E o era o Felipe Carille. é o mesmo que colocou o Matheus Carvalho no time, que também era reserva com o Carille. E essa discussão sobre saída de bola dá um excelente gancho para o Rafa nos falar da segunda temporada da série Fernando Diniz. Antes do Rafa, antes disso aí, focaliza aqui o Eugênio de novo, por gentileza, amigos. Eugênio, quando você estiver falando, não se movimente muito aí, você vai levar um soco do Verrete. Pode ser nocauteado. Ó, abre a imagem agora. Olha, Aqui, ó. você vai levar... Vou dar a mão pro Verrete aqui. Isso, olha aí. Olha, não é uma grande iniciativa essa, hein? Recomenda-se cautela, né? Disputar uma bola com o Verrete já é difícil, imagina tomar um soco da Argentina. Deus me livre, né? O Verrete é o último dos problemas. Pois é, a cabeçada da Mário. Muito pelo contrário, não é problema, só é solução. O Verrete não é o último dos problemas, o Verrete é a primeira das soluções, né? Talvez ali no mesmo nível do Léo Jardim. Atendendo a demanda do mestre Celso Unzelt, vamos lá então. A situação é a seguinte, né? Há uma negociação em curso, propriamente dita, desde a queda do Carille no jogo contra a equipe do Cruzeiro em Belo Horizonte. Negociação em curso, porque antes dessa derrota já havia um interesse do Pedrinho em contar com o Fábio Carille. Sim, com o Fernando Diniz. Sim, meus amigos, no futebol isso é comum, tá? O técnico não está agradando, o desempenho da equipe não é bom, o modelo de jogo não agrada. É normal que dirigentes do futebol mapeiem outros profissionais enquanto ainda tem um técnico dirigindo a equipe. Não sejamos hipócritas, todo mundo aqui tem muito tempo no mundo da bola e sabe que isso acontece costumeiramente, independentemente do emblema da instituição. Dito isso, a partir do momento que demitiu o técnico Fábio Carille, o Pedrinho começou a pilotar diretamente, embora o Vasco tenha um diretor executivo, que é o Marcelo Santana, o Pedrinho começou a pilotar diretamente as negociações com o Fernando Diniz. Isso provavelmente começou na segunda-feira retrasada, hoje é quarta, então temos aí 9 para 10 dias de muitas conversas. E o estágio atual é o seguinte: a pedida salarial inicialmente feita pelo Fernando Diniz foi muito alta, algo perto dos 2 milhões. De cara, o Vasco recusou, mas manteve as negociações. Ao longo das conversas, o Diniz falou sobre comissão técnica, perfil de contratações. Pedrinho deu sinal verde para trazer de 3 a 4 reforços que agradem a metodologia do Fernando Diniz. Enfim, são conversas consideradas por todas as partes como bastante produtivas, né? Que aproximam do acerto. Só que, na última conversa sobre grana, que aconteceu ontem, efetivamente, a pedida subsequente do Fernando Diniz e do seu staff não foi ainda aquela que o Vasco gostou. E aí o Pedrinho devolveu uma contraproposta. Então a bola volta a estar com o Fernando Diniz. Essa contraproposta foi devolvida ontem à noite. E embora o Pedrinho não diga isso publicamente, o que se sabe é que existe uma espécie de deadline. O presidente do Vasco pretende transformar essa minissérie num produto para consumo on demand, ou seja, já concluída, já finalizada, no próximo domingo. Ou seja, o encerramento das conversas está, entre aspas, marcado para o próximo domingo, depois da partida de sábado contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E o que se sabe também é que o Pedrinho não tem, no momento, um plano B. Isso é importante para o fã de esporte poder ter uma noção. Se um presidente de clube está negociando diretamente com um treinador e não tem o plano B, é porque a aposta é muito grande que o plano A confirme as negociações. O sentimento é de otimismo. Acho até hoje, quarta de manhã, que a tendência maior é que o Diniz feche, mas é uma negociação bastante complicada. E hoje a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Puerto Cabello pela Sul-Americana. E o jogo marca uma partida tão importante para o gigante da colina. O Vasco da Gama precisa vencer, principalmente após a vitória da equipe do Lanús, lá na altitude do Peru, onde enfrentou a equipe do Melgar. E agora sobre a atualização envolvendo o técnico Fernando Diniz, informação aí do Diogo Dantas é a seguinte, ó: Vasco e Fernando Diniz avançam por acerto. A pedida inicial de quase 2 milhões por mês foi descartada, mas as partes devem chegar a um acordo salarial na base de 1 milhão por mês. O valor é próximo do que o técnico recebia
na equipe mineira e também no Fluminense, mas também é acima, né, do que o Vasco pagava para o técnico Fábio Carille. Em relação a Vasco e Puerto Cabello, jogo na Venezuela, jogo que o Vasco tem condições totais de sair vitorioso, mas é Sul-Americana, é Copa, então o Vasco não pode ir desligado para a partida, senão corre um sério risco de perder o confronto, e se perder, aí a situação fica bastante complicada. Em relação a Fernando Diniz, é certo, o Vasco vai fechar com reforços que sejam do interesse do técnico Fernando Diniz, para que possa facilitar o conjunto, né, e também a parte tática do técnico. Você aprova ou não, Fernando Diniz? Quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui, deixa seu like, é muito importante, compartilhe o vídeo para geral. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível. Olha, falta muito pouco para alcançar 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!